alerta importante e também, claro, dicas sobre a prevenção em relação a acidentes com crianças dentro de piscina, dentro de mar, natação infantil. Quem vai nos ajudar nesse assunto é Karina Silveira, que é educadora física do Colégio Madre de Deus. Karina Silveira, muito bom dia, muito grato em ter aceito o convite, conversar conosco aqui na Transamérica. Bom dia, o prazer é todo meu, Júlio. Muito obrigada pelo convite desde já. Karina, a gente é quem agradece, viu? Olha só, a gente tá numa época de férias, né? Tudo bem, essa época é mais... não se toma assim, não se frequenta muito parque, praia, porque a gente sabe, tá chovendo bastante, né? Isso fica mais ali para as férias de janeiro, mas queira ou não queira, muita criança no prédio, né? Brinca ali, entra na piscina, dentro de casa, quando tem piscina, enfim. Então essa época de férias é uma época em que os pais, os responsáveis devem ficar num alerta ainda maior, não é? Isso, sempre. Criança na piscina, supervisão constante. É o que eu sempre digo aos pais dos meus alunos, dentro do Colégio Madre de Deus, e também no trabalho personalizado. Muito bem. Quais os cuidados, Karina, principais, né, que esse pai, essa mãe, essa funcionária, enfim, deve ter com essa criança? Às vezes, a gente acha que apenas está ali de olho, se evita muita coisa. Claro, evita, mas existem aquelas dicas importantes para esta prevenção. E aí eu queria que a senhora, por favor, repassasse. Existe sim, Júlio. A supervisão constante, mesmo que a criança saiba nadar, seja praticante da natação, né? E quanto mais cedo começar a usufruir desse esporte que é vida, que é sobrevivência, com certeza ganhos enormes eles terão, né? Tanto a criança como os pais, os responsáveis. Então, o uso de equipamentos, a criança, ela, por mais que ela esteja utilizando materiais flutuantes, são materiais que a criança tem aquele proveito de estar realmente, os que não sabem nadar, mas não se deve confiar totalmente em uso de materiais flutuantes. Não é porque a criança está com material como boia, colete, espaguetes, que a criança não precisa de uma supervisão. Ao contrário, tem que ser redobrado para tudo isso, né? A segurança com ralos de piscina. É importantíssimo salientar isso, porque há um perigo de sucção, seja pelo cabelo, seja pela própria pele, se a criança estiver utilizando, não seja o traje de banho adequado, mas pode estar com a proteção de camisas de UV, também tudo isso pode vir a ocasionar acidentes. Então, trabalhos também, muito cuidado com o uso também das bordas de piscina, né? Ao redor delas, a gente tem que ter cuidado para a questão de quedas, porque a criança pode vir a se acidentar de uma forma de bater a cabeça no chão e aí ter esse acesso à piscina de uma forma não desejada, porque aí através de uma queda ela pode vir a desmaiar ou qualquer outra lesão mais séria. E outra, Júlio, uma brincadeira, algo que eu pontuo muito em minhas aulas, que dentro do colégio, no Madre de Deus, a gente sempre busca estar trabalhando a questão da segurança aquática em todas as aulas que a gente faz. Brincadeiras como empurrar, agarrar, puxar outra criança ou até mesmo os próprios adultos, né? A gente deve evitar. Deve evitar porque diante de uma situação dessa a gente pode vir a ter um afogamento. Você não imagina, né? Por conta de uma brincadeira que acredita para alguns pode ser algo muito simples, que é algo que não venha a prejudicar, mas prejudica sim. Né? Então a gente tem que ter cuidado, até não entrar na piscina utilizando a escada de forma segura, ter cuidado no acesso, visualizando, porque por questão de obrigatoriedade, ter noção da profundidade da piscina antes de ter acesso à mesma, né? Para que as mães e os responsáveis tenham noção do que é a parte rasa, do que é a parte mais funda. Então são cuidados que são essenciais. A criança, mesmo praticante do esporte, né, que a partir dos 6 meses a criança já pode ter acesso, sim, o bebezinho pode ter acesso às aulas de natação, né, com profissionais capacitados para que a criança se desenvolva dentro do meio líquido. Então existe sim pontos estratégicos para que os pais, o responsável nesse período de férias, que é um período muito, né, de acesso a piscinas, a situações da parte aquática, então requer realmente uma certa atenção.
Excelente, são Nunca é dicas. demais. Isso, nunca é demais. São dicas essenciais, né, importantíssimas. Aí, Karina, você falou naquela questão dos equipamentos, né? Ali, as boias e tal. Que cuidados os pais devem ter? Como verificar a segurança mesmo daquele equipamento? Se é um equipamento, né, que tem ali realmente a eficácia. Tem que olhar o selo do Inmetro, eu acho que é a grande dica. Seria assim, né? Porque o que é que acontece, Júlio? Muitos pais ou a pessoa que tiver responsável por aquela criança naquele momento, seja o pai, o responsável ou a própria auxiliar, né, que dá o suporte no dia a dia dessa criança, só por estar usando o uso do material flutuante, aí já acredita que a criança vai estar totalmente protegida. Muitas vezes aquilo ali pode estar murchando e você não perceber. Né, porque na sua cabeça a criança está usando um material flutuante e está naquele contexto ali, nada vai acontecer. Mas pode vir a ter um acidente de utilizando esse tipo de material flutuante e que a criança pode vir a estar se afogando e você não percebe. Né? Vai estar em decúbito ventral o tempo todinho com o rostinho na água, achando que possa ser apenas um mergulho, ou então um trabalho que ele esteja ali fazendo de rostinho na água. Então, toda atenção com material flutuante, toda atenção. É importante que aquela criança que não saiba nadar, ela esteja realmente com supervisão da hora que entre na piscina até a hora que saia. Porque o afogamento é questão de segundos. Não precisa estar com um nível de água muito alto para a criança se afogar, basta ter água. Então, a criança que não domina o meio líquido, ela vai se desesperar no momento que ela venha a cair, né? Ou venha a ter ocasionado um mergulho indesejado, e a criança, por não saber como se sair daquela situação, ele venha realmente a passar por um afogamento em águas rasas. Então, há essa questão de segurança aquática, e a melhor forma de evitar acidentes como esse, claro, é a supervisão constante de um adulto ou de um responsável, mas acima de tudo é a prática da natação, aulas de natação. Isso. Pronto, por falar nessa... qualificado. Isso, por falar em aula de natação, professora, a partir de que idade é recomendado, então, que a criança comece, né, a ter as aulas? 6 meses, Júlio. Bebezinho, a partir dos 6 meses, com as primeiras vacinas já tomadas, a criança já pode, sim, ter acesso a essa atividade que é vida, é saúde, é bem-estar, é segurança aquática, a partir dos 6 meses. Aí a gente dita como natação para bebê, que aí ele vai ter o acesso com o pai, o responsável, e o professor como mediador. Muito bem. Só pra gente finalizar, Karina, ainda, infelizmente, é grande o número de pessoas que têm problemas e que se afogam, crianças que perdem a vida. A gente ainda, apesar dos cuidados que tanto se reforça, das orientações das autoridades, enfim, que entendem do assunto, mas, infelizmente, a gente ainda vê um número alto? Muito alto, Júlio. É uma pena, né? Porque os pais também tardam a colocar essas crianças nessa atividade que é a natação. A natação não pode ser vista como um esporte qualquer. A natação tem que ser vista como um esporte que salva vidas. Então, a criança, quanto mais cedo tiver acesso a essa prática, pode ter certeza no que eu estou lhe dizendo, por experiência, por ano já, né? Até dentro do próprio Colégio Madre de Deus, eu já leciono há 25 anos no colégio, então assim, há necessidade. E hoje, graças a Deus, a procura está sendo muito satisfatória da modalidade. Então isso já está sendo um alerta constante, né? Porque a criança, por mais que saiba nadar, mas ela pode ter uma indisposição, ela pode passar mal dentro da piscina. Então, se ela pelo menos tiver uma noção básica de uma segurança aquática, ela com certeza vai sair ilesa daquela situação de um afogamento. Excelente. Vai saber sobreviver. Excelente, é isso, saber sobreviver é importante, então, por isso que a gente ressalta tanto, né, trazendo esses cuidados, essa dica importante aos pais, aos responsáveis, para que esses acidentes sejam evitados. Primeira, a grande dica, claro, né, é a supervisão sempre, a Karina Silveira trouxe isso pra gente, e também, né, sempre que possível, colocar a criança desde cedo, já ter esse contato, ter uma aula de natação, vai ajudar muito. Karina Silveira, educadora física do Colégio Madre de Deus, muito grato pelas informações, pelos esclarecimentos da senhora aqui. Até breve. Eu é que agradeço pela oportunidade de colocar em pauta um assunto tão importante para nossas crianças. Obrigada. Tudo de bom, a gente é quem agradece.